Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início ao nosso segundo módulo da disciplina de termodinâmica aplicada, Engenharia Química 2. E hoje a gente vai ver a parte de propriedades termodinâmicas a partir de dados volumétricos. Quando a gente fala de características termodinâmicas, seja de substâncias puras ou de mistura, todas as propriedades termodinâmicas que têm interesse para o equilíbrio de fases podem ser determinadas a partir de dados térmicos ou a partir de dados volumétricos. Para a gente caracterizar uma fase, os dados térmicos, que são ali basicamente o nosso cálculo específico do sistema, eles fornecem informações para nós de como algumas propriedades características do nosso sistema variam em função da temperatura. Os dados volumétricos, por sua vez, vão fornecer para a gente informações relevantes sobre como essas propriedades variam com a pressão ou com a densidade, que basicamente vão reportar a mesma característica, a uma determinada temperatura, ou seja, uma temperatura constante. Quando a gente ocasiona, quando a gente impõe uma mudança de fase ao nosso sistema, uma alteração no comportamento, na característica da fase, tanto os termos térmicos quanto os termos volumétricos precisam de termos adicionais. E esses termos adicionais são necessários para que a gente consiga representar e caracterizar essa mudança do ponto de vista termodinâmico. Nessa unidade, o que a gente está interessado em estudar é a influência que esses dados volumétricos apresentam sobre as propriedades termodinâmicas. Esse é o foco principal dessa unidade para a gente. A função termodinâmica de interesse aqui, dentro do nosso sistema, dentro do nosso estudo aqui do equilíbrio de fases, continua sendo ainda a fugacidade. A gente está interessado em estudar a fugacidade. Por quê? Porque na unidade 1 a gente tinha visto que a fugacidade apresentava e fazia vezes muito bem como potencial químico. E recordem-se, sempre estamos interessados em determinar a característica do equilíbrio de fases, com igualdade de temperatura, igualdade de pressão e igualdade de potencial químico para todos os componentes em todas as fases presentes no nosso sistema. A fugacidade, como eu falei, ela está diretamente relacionada com o potencial químico. O potencial químico está diretamente relacionado com a energia de Gibbs. Lembra pela definição? Lembre-se, o potencial químico era definido como energia de Gibbs parcial molar. E a energia de Gibbs, por sua vez, ela é definida aí pela entalpia e pela entropia do nosso sistema. Então, vamos começar a nossa discussão desse cálculo da fugacidade a partir de dados volumétricos, nos questionando como a entalpia e a entropia, por sua vez, estão relacionadas com pressão e temperatura a uma determinada condição de composição constante. A resposta para essa questão ela vem das próprias relações de Maxwell, tá? Se a gente pegar as relações de Maxwell, a gente consegue observar que a gente tem essa relação de Maxwell aqui, ó. A derivada da entropia com a pressão, a temperatura constante, é igual a menos a derivada do volume com a temperatura, a pressão constante. Dessa equação, mantendo aqui a característica da temperatura constante para o nosso sistema isotérmico, a gente consegue isolar aqui e fazer ds é igual a menos a derivada do volume com a temperatura, a pressão e o número de mol constante, vezes a derivada da pressão. Aqui, para esse sistema, se a gente guardar esse valor aqui para ds e lembrar a definição da entalpia, a derivada da entalpia, por sua vez, era o volume vezes a derivada da pressão, mais a temperatura vezes a derivada da entropia. Se a gente substituir nessa expressão o que a gente acabou de obter no slide anterior para ds, a gente chega nessa expressão aqui de baixo, que dH é igual a volume vezes a derivada da pressão, mais a temperatura, que multiplica menos a derivada do volume com a temperatura, a pressão e o número de mols constante, vezes a derivada da pressão. Aqui a gente consegue colocar esse termo de derivada da pressão em evidência, porque ele está aqui multiplicando os dois termos. Com isso, nos resulta a derivada da entalpia é o volume menos a temperatura vezes a derivada do volume em relação à temperatura, pressão e número de mols constante vezes a derivada da pressão. Observem que essa expressão ela correlaciona aqui de forma basicamente direta a entalpia com variáveis facilmente mensuráveis, que são volume, temperatura e pressão, basicamente. Então a gente tem aqui um termo mais genérico, como entalpia, representado a partir de dados facilmente mensuráveis. Essas relações, elas são as bases, é o nosso fundamento básico para que a gente consiga derivar as equações que a gente quer aí para expressões tanto da energia interna, como da entalpia, como da entropia, como da energia de Helmholtz, como da energia de Gibbs e até para o próprio potencial químico, tá? Da mesma forma que a gente obteve as expressões aí para entalpia e entropia, a gente consegue, partindo dessas definições aqui embaixo, tá? Determinar aí equações que representam as
características termodinâmicas dos nossos sistemas aí, sejam eles substâncias puras ou misturas. Aqui, o que a gente vai fazer é basicamente integrar as nossas equações, tá? Para deixar os termos expressos aqui nas formas padrões. Então, se a gente pegar a expressão para o dH que a gente acabou de obter e integrar, vai sobrar um H menos H0, que seria a entalpia inicial. A entalpia inicial eu passei aqui para o outro lado somando, e deixei ela escrita aqui em sua forma de entalpia molar. Por isso que ela está multiplicada aqui com o número de mols, e a gente tem aqui esse terminho da entalpia escrito em letra minúscula para dizer que é um termo aqui parcial molar. Então, a nossa entalpia total, que seria aqui representada por essa letra maiúscula, para MT, número de mols aqui, tá? Ela não vai estar em base molar, ela é representada pela integral de 0 a P, e multiplica aqui, né? A integral de 0 a P que vai de volume menos temperatura, derivado do volume com a temperatura, pressão e número de mol total, dP, mais esse somatório aqui das entalpias iniciais do nosso sistema. Essa aqui é a base, a fundamentação teórica da nossa integração. A gente pode fazer e aplicar esse mesmo caminho para todas as outras propriedades termodinâmicas, tais como energia interna, aqui representada, entropia, aqui representada, energia de Helmholtz, ou energia livre de Helmholtz, aqui representada, e energia de Gibbs, aqui representada. Observe que a gente tem algumas variações aqui dentro da definição da equação, mas elas ainda assim apresentam um formato muito similar. E aqui chegamos nas equações para potencial químico e fugacidade do componente I na mistura. Sendo que a fugacidade do componente I na mistura aparece aqui dividida pelo termo YIP, que seria a pressão parcial do componente I, e essa definição é definida e conhecida como coeficiente de fugacidade do componente I, e é representada por esse símbolozinho aqui embaixo. Esse símbolozinho aqui representa o nosso coeficiente de fugacidade. Da mesma forma, essa derivada do volume em relação ao número de mol do componente I em condições de temperatura, pressão e número de mol de J constantes é também uma definição. A definição que a gente conhece aí como volume molar parcial, ou volume parcial molar do componente I, e ela é denotada como V minúsculo I, com a barrinha aqui em cima. Tá? Então, passando aqui, reescrevendo a expressão anterior como função desses termos que a gente acabou de descrever, RT, ln do coeficiente de fugacidade do componente I na mistura vai ser igual a integral de 0 a P do volume parcial molar do componente I menos RT dividido por P dP. Essas equações aí que a gente viu nesses slides anteriores, entre o slide 7 e o slide 10, elas permitem que a gente calcule as propriedades termodinâmicas para qualquer substância relativa ao estado de gás ideal e a 1 bar de pressão, e a mesma temperatura e composição do nosso sistema, desde que para isso a gente tenha os dados PVT na forma do que a gente denomina de equação de estado. O que é que seria uma equação de estado? Ela é uma correlação entre volume, temperatura, pressão e composição, e ela é representada a partir desse símbolozinho aqui ao lado. Então, o volume seria aqui uma função, que eu estou chamando de sigma, que é a função, por sua vez, da temperatura, da pressão e do número de mol de todos os componentes que representam o sistema. As equações de estado mais conhecidas e mais nominadas são a equação do Mirial e as equações de estado cúbicas, tá? São essas aí os principais exemplos de equações de estado aí, para essas representações. Ainda quando a gente fala em dados do tipo PVT, esses dados eles têm que estar disponíveis para a gente não apenas na característica e na condição de pressão P, onde a gente quer calcular, mas sim para o intervalo completo, que vai da pressão inicial, que nesse caso aqui é 0, até a pressão do sistema, que é a pressão P. Lembrando que, se a gente pegar um componente puro, o volume parcial molar do componente da mistura, obviamente, é igual ao volume parcial molar do componente puro. E a equação anterior ela pode ser simplificada para RT, ln da fugacidade, dividido pela pressão do componente I puro. Observe que o YI vai ser 1, obviamente, porque o componente está puro, igual a integral de 0 a P de VI, que é o volume parcial molar do componente I puro, menos RT sobre P dP. Essa equação ela pode ser reescrita se a gente usar a definição do fator de compressibilidade. Só para a gente recordar, o fator de compressibilidade é pressão vezes o volume parcial molar dividido por RT, o que resulta para a gente em RT, ln da fugacidade dividido pela pressão do componente I puro, é igual a integral de 0 a P de Z menos 1 dividido por P dP. Essa expressão aqui é bastante útil, bastante importante, depois a gente vai ver algumas aplicações com ela.
Quando a gente trata de misturas, aquela simplificação anterior ela não é diretamente aplicada, tá? A gente não consegue simplificar isso aqui para y, o volume parcial molado do componente na mistura não pode ser simplificado de forma direta como o volume parcial molado do componente puro. Então essas expressões aqui são as equações gerais, elas são equações exatas, representam bem os sistemas, e elas são equações relativamente simples. Se a gente observar, não tem uma complicação numérica muito significativa, muito substancial nessas equações. Se é isso, qual seria o problema, então, do nosso cálculo de fugacidade, nosso cálculo de equilíbrio? O problema é a equação de estado. Até o momento, a gente está tratando essa equação de estado por essa terminologia. Essa terminologia significa que ela é representada por alguma função. E para a grande maioria dos casos, com aplicação prática, essa função não é muito simples. A gente trata aqui de funções razoavelmente elaboradas, razoavelmente complexas, e isso é o que torna complicado a resolução de problemas de equilíbrio de fase. O problema está lá na nossa equação de estado. Quando a gente trata, por exemplo, de equações cúbicas ou da própria equação do virial, a gente está tratando aí de equações que matemática analiticamente não são tão complicadas, são equações razoavelmente simples de serem resolvidas e factíveis de resolução de forma mais direta. E existe outra possibilidade, tá? Algumas vezes a gente resolve esses problemas não com a equação de estado em si, mas utilizando uma tabela que contém aí os dados volumétricos do sistema que vão ser integrados ou diferenciados. Um detalhe muito importante quando a gente trata desse tipo de resolução em problemas de equilíbrio de fases é que ainda não temos uma equação de estado que tenha validade para todo tipo de sistema e para todo tipo de situação. A gente tem hoje equações de estado muito boas, com uma vasta gama de aplicação, equações de estado muito úteis, que funcionam bem para uma determinada classe de substâncias e condições. Quando a gente tem moléculas com tendências associativas, moléculas muito grandes em equilíbrio com moléculas muito pequenas, as equações de estado começam a distorcer um pouco o seu comportamento, elas começam a funcionar muito mal. Então a gente não tem uma equação que funcione muito bem. Existem equações que funcionam muito bem nessas condições, mas elas não têm vasta aplicação, por exemplo, quando a gente trata de moléculas com característica muito polar. Então a gente tem essa dificuldade aí de manter uma equação de estado que tem aplicabilidade muito vasta para uma vasta gama de misturas e sistemas. Outra problemática das equações de estado. As equações de estado normalmente elas apresentam sua função, sua terminologia explícita em termos de pressão e não em termos de volume. Devido a essa característica de estar expressas em termos de pressão, é necessário que a gente derive também as propriedades termodinâmicas em funções de variáveis independentes que seriam temperatura e volume, não temperatura e pressão, como a gente acabou de fazer. A gente vai ver como é que a gente faz esses cálculos de temperatura e volume daqui a pouco. Só que antes vamos dar uma olhada em alguns exemplos, vamos entender como a gente utilizaria esse equacionamento em alguns sistemas, tá? O equacionamento a que eu me refiro é equacionamento com condições de temperatura e pressão aí constantes, sendo temperatura e pressão as variáveis independentes. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos considerar que a gente tem um componente I que está presente em uma mistura de gases ideais. Se é um componente I que representa aí uma mistura de gases ideais, automaticamente a gente assume que a equação de estado que representa o nosso sistema é representada por essa equaçãozinha que a gente vê aqui, tá? Que o volume é igual ao número de mols total do nosso sistema, que multiplica RT dividido pela pressão total. Para essa equação em específico, o volume parcial molar do componente I ele vai ser dado pela derivada do volume em relação ao número de mols do componente I, mantendo pressão, temperatura e número de mol de J diferente de I constantes, e tomando a derivada disso nessa expressão, automaticamente me resulta em RT sobre P. Passando para o cálculo da nossa integral em si, tá? Essa é a fórmula da nossa integral, tá? RT ali, da coeficiente de velocidade do componente da mistura y em P vai ser igual a integral de 0 a P, derivada do volume, em relação ao número de mol do componente I que a gente acabou de calcular, menos RT sobre P dp. Aqui eu vou fazer a substituição do termo que a gente acabou de calcular, tá? Essa derivada aqui para a equação do gás ideal é igual ao termo RT sobre P. Esse RT sobre P com esse RT sobre P aqui, eles podem ser simplificados. O que me resulta nisso aqui vai sobrar zero, essa integral aqui, esse termo todo vai ser zero. Se eu passar aqui o RT dividindo para o outro lado, vai continuar me sobrando zero, eu vou tomar esse LN e fazer aqui a transformação necessária, vocês vão verificar que vai me sobrar aqui fugacidade do componente na mistura é igual a Y vezes a pressão. Ou seja, para uma mistura de gases ideais, a fugacidade do componente é igual à sua pressão parcial.
definição clássica que a gente já está habituado, a gente já tinha visto isso na unidade 1. Vamos passar por um exemplo um pouco mais para frente, um exemplo com um pouco mais de elaboração. Agora a gente vai considerar que a nossa mistura segue a lei de Amagat. O que é que a lei de Amagat diz para a gente? Primeira coisa, ela estabelece que o volume de uma mistura é a soma dos volumes dos componentes puros, ou seja, o volume total é igual ao somatório em I do número de mols do componente I vezes o volume parcial molar do componente I puro. Ou seja, essa equação está dizendo o que para a gente? Que a temperatura e pressão constante, a gente não tem mudança no volume total devido ao processo de mistura. Se não tem mudança do volume total devido ao processo de mistura, o volume parcial molar do componente I é exatamente igual ao volume parcial molar do componente puro. Logo, esse termo aqui, né, o volume parcial molar do componente I na mistura, que é a própria derivada do volume em relação ao número de mol do componente I, ele vai ser igual ao volume parcial molar do componente I puro. Vamos voltar para a nossa equação principal. O que a gente tem da equação principal é esse termo aqui de cima, que a gente já está acostumado aqui até a ver, já vimos bastante na aula. E se a gente substituir aqui essa derivada pelo resultado que a gente acabou de obter, a gente verifica isso aqui, tá? Que é essa derivada vale o próprio volume parcial molar do componente I. Se vocês olharem, esse lado aqui, esse lado direito da expressão que eu estou circulando aqui, ele é exatamente igual ao lado direito da equação que a gente determinou quando a gente fez a definição da fugacidade do componente puro na mistura. Se esses dois lados aqui são iguais, se o lado direito das duas equações é o mesmo, obviamente, esse lado esquerdo também precisa ser igual a esse outro lado esquerdo aqui, tá? Isso aqui precisa ser igual a isso aqui. Vamos fazer essa igualdade. Fazendo isso, os termos de RT ali simplificam, o que me resulta em fugacidade dividido pela pressão do componente I puro é igual à fugacidade do componente na mistura dividido por Y e P. Fazendo as simplificações necessárias, a fugacidade do componente na mistura é igual à fugacidade do componente I puro vezes a composição dele na mistura. Ou seja, o coeficiente de fugacidade do componente I é igual ao coeficiente de fugacidade do componente I puro. E essa aqui é o que a gente conhece como a regra de fugacidade de Lewis. Essa regra é simples, é muito simples e muito direta, e ela é até razoavelmente bem utilizada aí quando a gente vai avaliar a fugacidade de misturas gasosas. Mas é sempre importante a gente ter em mente que ela não apresenta alta confiabilidade, ou seja, se a gente estiver trabalhando com sistemas mais elaborados, com uma complexidade maior, com moléculas com grande discrepância de característica de natureza química, de polaridade, de tamanho molecular, ela é uma equação que não vai ter um funcionamento adequado. Primeiro, porque ela é baseada nas simplificações que a gente introduziu para utilizar a lei de Amagat no nosso sistema, e porque ela é definida, ela é utilizada aí para sistemas com uma complexidade muito menor. Essa regra de Lewis, ela admite que, com condições de pressão e temperatura constantes, o coeficiente de fugacidade do componente I independe da composição da mistura. E é independente também da natureza dos outros componentes da mistura, ou seja, o que a gente está assumindo é que a gente basicamente não teria interação molecular entre o componente A e o componente B que estejam presentes na mistura. Que a gente sabe que não é bem verdade. Essas, como já tinha notado, essas suposições são extremamente fortes, tá? Não são suposições simples, porque a gente sabe da existência das forças intermoleculares, e a gente pode presumir aqui que existem desvios do comportamento ideal. E esses desvios eles não ocorrem como dependência única e exclusiva da temperatura e da pressão, eles ocorrem também devido à presença e à característica da natureza química dos componentes que estão presentes na mistura. Ela é muito usada porque, basicamente, porque ela é muito simples. Então, em cálculos práticos, em cálculos onde você quer ter um embasamento, uma ideia da característica do comportamento de fase do sistema, ela é muito prática, ela funciona de forma muito direta. Vamos passar para o exemplo 3. Agora já está indo um caso um pouco mais elaborado, um caso um pouco mais real. Para esse caso, o que a gente vai avaliar é uma mistura binária. Essa mistura binária vai estar em condições de pressões moderadas, tá? E o comportamento dela pode ser escrito por uma equação de estado, aí, que é o que a gente conhece como equação de estado de Van der Waals. A primeira equação de estado aí, com ampla aplicação que foi desenvolvida. Quando a gente escreve a equação de Van der Waals explícita em volume, ela é escrita nessa formazinha que a gente está vendo aqui embaixo, tá?
Muito embora essa não seja a forma padrão, tá? A forma mais convencional de encontrar a equação de Van der Waals apresentada por aí é essa forma aqui, que está dentro desse quadradinho azul. Para essa expressão, esses terminhos aqui que vocês estão vendo aqui com Azinho e Bzinho, eles são constantes para os componentes puros, e o que a gente precisa é obter uma expressão para o volume parcial molar a partir dessa equação, e a partir daí calcular a fugacidade pela nossa equação original. Então, o que a gente está interessado é, vamos escrever a nossa expressão em uma base total e não em uma base molar, essa é a primeira coisa que a gente vai fazer, e para isso eu vou substituir o termo de volume total como sendo o número de mols total dos meus componentes envolvidos na minha mistura, vezes o volume parcial molar. Então, o volume vai ser igual ao número de mol total, RT dividido por P, mais número de mol total vezes Bzinho, menos número de mol total vezes Azinho dividido por RT. Essa expressão, verifiquem que eu preciso tomar a derivada dela em relação ao número de mols do componente 1, mantendo pressão, temperatura e número de mols do componente 2 constante. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar essa expressão aqui geral para o volume total, vou aplicar essa derivada. Fazendo isso, eu vou ter a derivada desse primeiro termo, que está aqui apresentada, tá? Eu já tirei da derivada tudo que é constante, então o R, o T e o P saem da derivada, me sobra uma derivada do número de mols total em relação a N1, uma derivada desse outro termo aqui, que é a derivada do número de mols total vezes o P dividido pela derivada de N1 em relação a N1, e a derivada desse outro termo aqui, que é menos 1 dividido por RT, que são constantes, saíram da derivada de número de mol total A em relação a N. O problema disso é, B e A, eles apresentam uma dependência com a composição. Essa dependência, ela é dada para a gente pelo que a gente conhece como regras de mistura. Existem inúmeras regras de mistura na literatura. Aqui a gente vai usar a regra de mistura clássica, proposta pelo próprio Van der Waals, tá? A regra de mistura clássica é dada por essas equações que vocês estão vendo aqui embaixo, onde o Azinho é representado pelo y1 ao quadrado A1, mais duas vezes y1, y2, raiz de A1 a 2, mais y2 ao quadrado A2. O Bzinho seria y1, B1, mais y2, B2, onde esse A1, A2 aqui, e B1, B2, são propriedades dos componentes puros calculados aí como dependências das propriedades críticas dos componentes e do fator acêntrico do componente envolvido na mistura. Essas equações, elas podem ser reescritas aqui não em termos de composição, mas sim como termos aí dos números de mols. Eu posso escrever isso aqui como termos de número de mol total, N1 e N2. Fazendo aqui as substituições devidas, as expressões se apresentam nesse formato aqui para o NTA e nesse formato aqui para o NTB. Professor, por que você deixou NTA e NTB explicitado? Porque é a forma que aparece aqui na minha derivada, tá? Então já estou economizando trabalho, deixando escrito em função do número de mols total na hora de substituir ali para tomar minha derivada. A partir de agora, é só derivar os termos. Eu vou fazer a derivada desse primeiro termo, a derivada desse segundo e a derivada desse terceiro. Então, vamos chamar isso aqui de derivada 1, isso aqui de derivada 2 e isso aqui de derivada 3. Lembrando que o Bzinho aqui é representado por essa equação e o NTAzinho, que é esse termo aqui da derivada 3, é representado por essa equação. Fazendo as substituições e tomando as derivadas, né, realizando as derivadas em si, esse aqui é o resultado da derivada 1, esse aqui é o resultado da derivada 2, e esse termo todo aqui, ó, é o resultado da derivada 3. Então, temos aqui os resultados das três derivadas. Essa expressão aqui representa o volume parcial molar do componente 1, que seria a derivada do volume em relação a N1, a pressão, temperatura e N2 constante, e ele é substituído aqui, dentro do cálculo da minha expressão para o coeficiente de fugacidade. Então, esse termo todo vai entrar aqui para daí ser integrado de zero até a pressão total. Se fizermos isso e isolarmos aí a resposta, tá, o nosso coeficiente de fugacidade, dado aí pela fugacidade do componente 1 da mistura, em relação a y1p, vai ser representado por esse termo todo que vocês estão vendo aqui. Ó. Esse exponencial desse termo todo até esse outro lado aqui. Isso aqui, se vocês olharem, a gente tem dois fatores exponenciais, eles são correções aí para a não idealidade do nosso sistema. O primeiro termo é uma correção que independe do componente 2. Se vocês olharem aqui, ó, eu dependo única e exclusivamente do meu componente 1 para representar a
a primeira parte da equação, e na segunda parte aqui da minha expressão, eu já tenho uma dependência aqui do componente 1 e do componente 2 simultaneamente. Então, a gente depende aqui de interações moleculares, é uma tentativa de representar interações moleculares aí para a representação do nosso sistema. Se a gente pegar essa expressão, escrevermos ela em uma condição onde a gente considere o limite da fugacidade do componente 1 tendendo à fugacidade do componente 1 puro, quando y2 vai tender a zero, essa equação pode ser simplificada, ela vai parecer escrita dessa forma aqui, tá? Fugacidade do componente 1 puro vai ser a pressão exponencial de B1 menos A1 dividido por RT, que multiplica P dividido por RT. De modo que, se vocês olharem, ó, eu posso reescrever isso aqui com uma fugacidade do componente 1 igual a y1, fugacidade do componente 1 puro, vezes esse exponencial aqui. E quando a gente escreve essa equação dessa forma, é muito visível a correção que a gente está aplicando devido ao uso da equação de estado para representar o comportamento de fase do meu sistema. Observem isso comparando com o que a gente acabou de calcular lá para a regra de fugacidade de Lewis, que era basicamente esse termo aqui que não está circundado aqui pelo quadrado vermelho, né, pelo retângulo vermelho. Observe que eu tenho um termo todo aqui de correção que está corrigindo aquilo que a gente tinha verificado que era falho, que era o que vinha sendo apresentado pela regra de fugacidade de Lewis. Com isso, vamos finalizar aqui o conteúdo dessa aula, era isso que a gente tinha para ver hoje, a gente volta e retorna com a parte de condições da temperatura e volume como variáveis independentes. Até lá!